Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que é calor latente. O calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos, motivada pela diferença de temperatura. Essa energia sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, e o seu fluxo só cessa no movimento em que a temperatura dos corpos envolvidos torna-se igual. Tipo de calor. Quando exposto a uma fonte térmica, um material qualquer pode ter sua temperatura alterada, ou pode sofrer mudança em seu estado físico de agregação das moléculas. O calor é dito sensível quando é capaz apenas de alterar a temperatura de um corpo. O calor é dito latente quando altera a temperatura e gera mudança no estado de agregação das moléculas de uma substância. Cálculo do calor latente. A quantidade de calor latente é determinada pelo produto da massa m do corpo que sofreu a transformação de estado e o chamado calor latente de fusão ou vaporização, L. Essa fórmula aí, Q igual a ml. Usando as relações mnemônicas, a gente pode decorar essa fórmula como Q mole, certo? Q do que mole, ml, que estão essas letras estão na palavra mole. A quantidade de calor necessária para que cada grama da substância sofra mudança de estado é chamada de calor latente de vaporização ou de fusão. No caso da água, por exemplo, o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama, ou seja, cada grama de água a 100 graus Celsius precisa de 540 calorias de calor para sofrer a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Vamos ver o exemplo. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então tá aí, ó. O gráfico mostra no eixo horizontal o calor, que vai de 0 até 1000 calorias. E no eixo vertical, a temperatura, que vai de 0 a 50 graus Celsius. Ou seja, essa linha rosa, ela indica que ela estava num estado de numa caloria zero, com a temperatura zero, e ele sobe a temperatura a 50 graus Celsius de acordo com 300 calorias que ele recebe de fonte, né, de calor. E aí, quando chega em 300 até chegar em 1000, ele aumenta a quantidade de calor, mas não aumenta a sua temperatura, continua em 50 graus Celsius. A pergunta aí é o seguinte: o calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama é igual a, letra A, 70, letra B, 80, letra C, 90 ou letra D, 100? Vamos à resolução. A parte horizontal do gráfico representa a mudança de estado físico em que o calor deixa de atuar na variação de temperatura e passa a atuar de modo a alterar o estado de agregação do elemento. Nessa parte do gráfico, a quantidade de calor envolvida de 700 calorias, 1000 menos 300, ou seja, 700 calorias. O calor latente de fusão pode ser determinado a partir da equação de calor latente. Então, Q igual a ml, quantidade de calor, 700 calorias, igual a massa, 10, vezes o calor latente. Isolando L, nós temos 700 dividido por 10, logo L é igual a 70 calorias por grama. Resposta, letra A. E por fim, nunca avalie alguém pela sua aparência física, porque o verdadeiro valor de uma pessoa só pode ser visto com os olhos da alma. Um abraço a todos.